agora, né, se tratando, né, da presença dos números negativos na reta numérica, certo? Se tratando agora da reta numérica, nela podemos representar, além dos números positivos, os números negativos também. Ela, a reta numérica, nada mais é do que uma linha reta, na qual podemos encontrar presentes os números citados acima, certo? Números citados esses, negativo e positivo. Vamos, portanto, conhecer as partes de uma reta numérica. Então, como, falei anteriormente, a reta numérica nada mais é do que uma linha reta, certo? Do que uma linha reta. E nesta linha reta, nós vamos encontrar, certo? Números negativos, números positivos. Além, certo? Também daquele, número que nem é mais e nem é menos. Nem é para um e nem é para outro, que é o zero. Então, na reta numérica, o zero, que se encontra mesmo no meio, ele tende a ser chamado de origem, que é representado pela letra O, tá bom? No lado direito, certo? No lado direito, nós vamos encontrar, todos os números positivos. No caso aqui, ó, este lado, está representando os números positivos. Os números positivos, certo? E do outro lado, do zero, no lado esquerdo, nós temos quem? Nós temos os números negativos, certo? Então, de um lado, no sentido positivo, nós vamos encontrar todos os números naturais, podendo-se assim dizer, também chamados de número inteiro, certo? E do outro lado, nós também vamos encontrar quem? Os números negativos, que também fazem parte do conjunto dos números inteiros, tá bom? Na reta dada como exemplo, essa que vocês estão vendo aqui, podemos observar alguns números naturais e também números inteiros negativos, que ao serem juntados, ou seja, agrupados, todos eles temos, portanto, os números inteiros, certo? Todos esses números aqui, que vocês estão vendo, claro que vocês sabem, que de um lado nós temos os números positivos, que são infinitos, e do outro lado nós temos também quem? Nós temos os números negativos, que também são infinitos, certo? Esses números, tanto positivos quanto negativos, eles tendem a fazer parte, certo? Do conjunto dos números inteiros, ok? É importante sabermos também que cada número inteiro destacado na reta numérica tende a ser chamado de abscissa do ponto. Então, ó, cada númerozinho desse aqui, no caso aqui como eu estou mostrando a vocês, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, estou dando só esse exemplo aqui, certo? Mas eles também aqui do outro lado fazem parte da reta, eles também tendem a ser chamados de abscissa. Tá bom? Abscissa. Então, quando ele perguntar aqui, ó, qual a abscissa onde se encontra o ponto A? O ponto A se encontra na abscissa menos 2. Se você for localizar aqui, ó, o ponto A está na abscissa menos 2. Tá bom? Isso aqui é quando você for trabalhar a questão da identificação do valor que está sendo pedido em cada situação a partir de cada ponto utilizado, tá bom? Falando agora sobre o módulo, que também pode ser denominado como valor absoluto, o mesmo nada mais é do que a distância de um ponto na reta numérica até a origem O. Então aqui agora, certo? O módulo, o que é que ele quer nos dizer? Também, ele pode ser chamado de valor absoluto. Então como é que a gente faz para identificar o módulo? Bem simples, é só nós termos a noção que aquele determinado valor que nós estamos procurando, ele, tende a estar a uma certa distância da origem. E quem é a origem? É o zero, certo? É o zero. Lembrando, dica,
módulo, certo? O módulo de qualquer número, sendo ele negativo ou positivo, ele, né, será o quê? Será sempre, certo? Um número positivo, tá bom? Será sempre positivo, tá bom? Aqui, ó, nós temos este exemplo, ó. Ele pede aqui, né, o módulo do A, né, que é o 2 aqui, o valor 2. Qual é o módulo? Módulo de 2 é igual a 2, como está sendo mostrado aqui, tá bom? Por que, César? Porque a distância, a gente conta até a origem. Para chegar à origem, nós andamos o quê? Nós andamos 2 abscissas, nós andamos 2 casas, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, 1, 2, 2 casas, certo? Então o módulo desse número aqui, do 2, é o próprio 2, tá bom? Já neste outro caso aqui, ó, qual é o módulo do menos 4? Módulo do menos 4 é quem? É o 4, né? Porque se você andar, né, daqui do menos 4 para chegar até o 0, que é a origem, você vai andar quantas casas? 4, ó. 1, 2, 3, 4, tá bom? 4 casas. Então, como é que a gente faz para identificar o módulo de um número, sendo ele positivo ou negativo? É só a gente contar, né, da onde o número está até chegar à origem. E esse valor sempre tende a ser um número positivo, ok? E para concluirmos, né, aqui a nossa explicação, tá bom? Antes mesmo de nós concluirmos, eu quero que vocês saibam que ao representar, tá bom? Ao representar um determinado valor, se tratando aqui do módulo, vocês têm que ver, ó, que a representação é dessa seguinte forma, tá bom? É da seguinte forma, tá bom? Agora, certo? Podemos encontrar em uma reta numérica também os números opostos, que também tendem a ser chamados de simétricos. Vamos ver aqui um exemplo básico. Outro assunto, outro tópico que nós também temos que saber e que nós podemos encontrar em uma reta numérica, que é a questão dos números opostos, que também podem ser chamados de simétricos, tá bom? Aqui, ó, nós temos um exemplo do que eu estou falando para vocês. Então, quando estiver pedindo em uma determinada situação para vocês representarem, né, o número oposto de um determinado valor que ele está dando, bem simples, é o que está do outro lado, é o contrário. Se aquele número for negativo, o número oposto ou simétrico dele será um positivo. E se esse número for positivo, que ele estiver dando na situação, o seu número oposto ou simétrico será quem? O negativo, tá bom? Sempre um ao contrário do outro. O próprio nome já diz, oposto, tá bom? Neste exemplo, podemos notar que os pontos E e F, certo? Ó, E e F estão a uma mesma distância da origem, porém, um à esquerda e o outro à direita. Nesse caso, dizemos que os números 4 e menos 4 são números opostos ou simétricos, tá bom? Então aí, certo? Após essa explicação, espero que vocês tenham compreendido. E aí, qualquer dúvida é só me perguntar no privado ou no grupo do WhatsApp. Até mais!